Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 3 a 5. Essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ela tem um endereço, ela tem um destinatário. Aliás, toda correspondência tem um destinatário. O destinatário desta carta está em Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Como nós estamos falando de unidade, de união e de comunhão, como nós estamos falando em viver fraternalmente juntos, tem tudo a ver o que ele escreve aqui. Só para você saber a razão dessa carta. 4:2, é por isso que ele escreveu. O nosso texto que nós vamos estar tratando hoje está em Filipenses 2, 3 a 5, que diz assim: a bendita e eterna palavra de Deus. Nada façais por partidarismo, por ambição, por orgulho, ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Até aqui. Eu penso que, depois de Jesus, que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, que deu sua vida pela igreja, que é o redentor da igreja, depois de Jesus, eu penso que quem mais teve trabalho com a igreja, quem mais teve dores de cabeça com a igreja, quem mais se desgastou com a igreja, não foi Pedro, também pagou o preço, João, Tiago, e tantos milhares de obreiros, de pastores, de líderes que sofrem pela igreja. Mas nada comparado ao que sofreu o apóstolo São Paulo. Se você falar de perseguição, ele tem mais do que todo mundo. Se você falar de castigo no corpo, ele tem mais do que todo mundo. Se você falar de angústia, ele tem mais do que os outros.
E até ele usa no momento de crítica, em que as pessoas não valorizavam o seu trabalho, ele coloca tudo isso para os apóstolos, para os falsos mestres, para os falsos obreiros, que havia naquele tempo, porque hoje não tem. Hoje não tem falsos obreiros, só no tempo de Paulo. Hoje é tudo verdadeiro, é tudo fiel. Então, e ele recebeu uma informação. O apóstolo Paulo recebeu uma informação. Porque o apóstolo Paulo, ele não tinha puxa-saco. Vou falar assim em português, claro, que todo mundo sabe, entende. O apóstolo Paulo não tinha puxa-saco, ele tinha colaboradores. Ele tinha pessoas que receberam do ensinamento dele uma visão correta do reino de Deus. E quando ele evangelizou Filipos, e lá ele sofreu um monte, e deixou lá uma igreja funcionando, com pastor, com obreiros, com líderes, com tudo. Passou um tempo, ele recebeu a informação. Não é bispo, porque ele não era bispo, né? Mas fosse hoje, ele era bispo. Apóstolo, o senhor precisa dar um jeito. Porque tem coisa que nós não resolve e as pessoas acham que a gente tem que resolver tudo. Tem problemas que nós não resolve. Né? Tem problema que tem que levar para cima. Só que nós não podemos levar para cima porque nós somos colocados aqui para resolver. E se nós não resolver, aí eles põem outro para resolver. Então a gente... Mas aqui Paulo recebeu a informação do pastor, dos seus colaboradores. Porque hoje tem assim, ó, se você... Eu falei para o Timóteo, eu quero que você senta ali perto de mim ali. Agora tem só 3 cadeiras, mas eu vou colocar mais umas 2 aí. Aí fala assim, ó, tá lá, agora o Timóteo já é puxa-saco do pastor. O Abel é puxa-saco do pastor. Fulano de tal é puxa-saco do pastor. É assim que o pessoal fala. Chegou, ficou mais perto, conversou mais tempo do que os outros. Pronto. Esses são os dias de hoje. Agora, naquele tempo, imagina, a fama, o valor, o status que tinha o apóstolo Paulo, porque ele, pela graça de Deus, ele fundou 51 igrejas na Ásia Menor, todas na região ali de hoje da Turquia. Eu estou orando a Deus para ver se tem alguém que me ouve para me pagar uma passagem, passar uns 15 dias na Turquia, que eu quero conhecer esses lugares, tudo esses lugares aí. Eu vou fazer isso aí. Vai aparecer um irmão que vai fazer. Está aqui, pastor, a passagem, o hotel. Não adianta pagar só a passagem, que eu não vou ficar na rua. O pacote completo. De preferência, um carro já alugado, né? Um carrinho alugado, 15 dias. Então, nessa região de Filipos, ele recebeu a informação. Tinha uma igreja lá, trabalhando para o reino de Deus, glória a Jesus, os irmãos alegres, e coisa e tal, e vai e vem. E quando a irmã Cinti, que levantava para vir conversar com o pastor, e
que a irmã Evódia estava aqui na frente, a irmã Cinti que vinha pelo esse corredor, e a Evódia ia por aquele. Quando a Cinti que ia por aquele, a irmã Evódia ia por esse. Elas nunca se encontravam porque dava uma tempestade. A terra abalava. As duas trabalhando junto com o pastor, assessora, chegava na oração, elas disputavam quem falava mais língua, quem falava mais alto, quem profetizava mais, quem trabalhava mais, mas elas não suportavam uma a outra. Ainda bem que era na igreja de Filipos. Porque lá no Belo Horizonte não tem isso. No Cidade Jardim não tem. Né? No São João não tem. No São Geraldo, então, não vou nem falar. Não tem esse povo, não. Aqui na sede também não tem, irmão. Não tem ninguém assim que um vem para um corredor e outro vai pelo outro. Mas lá na igreja de Filipos tinha isso aqui. Aí o pastor estava incomodado, porque como é que tem duas irmãs avivadas, duas irmãs salvas, e não consegue. Então no grupo de louvor, no grupo das irmãs lá de Filipe, só cantava uma, não cantava as duas. Se uma participava das irmãs, outra participava do louvor. E se uma cantava, a outra ficava dizendo assim, tomara que ela tosse, tomara que dê uma tosse nela, tomara que dê uma tosse nela. Era desse jeito. O apóstolo Paulo recebeu essa informação. E ele conhecia as duas. Uma das particularidades das igrejas fundadas por ele é que ele conhecia cada crente. Ele conhecia cada um. Quando falaram assim, olha apóstolo, lá em Filipe, o senhor conhece a Cíntia? Que falou, nossa, eu já me hospedei na casa dela. E a Evódia, eu também já almocei lá na casa dela. Porque o apóstolo Paulo não trabalhava com partidarismo, não tinha esse negócio. Pois é, apóstolo, está acontecendo essas coisas. Eu estou falando de união. Estou falando de união. Estou falando de unidade. Estou falando de comunhão. Apóstolo, o caso é o seguinte. A igreja de Filipe foi cooperar lá em Colossos, que ficava perto, numa festa do círculo de oração. O senhor acredita que só foi a Cíntia, a Evódia, não foi? Porque ela falou para as irmãs lá que se ela for, ela não vai. Aí o apóstolo escreveu essa carta inteira. Quando chegou no capítulo 2, ele fala o nome dela. Ele falou o nome das duas. Agora você imagina se fosse nos dias de hoje. Aqui não tem ninguém aqui para a gente falar, né? Porque não tem ninguém desse jeito. Mas imagina se eu falo assim, olha, irmão, fulano e fulano, vocês se unem, vocês se perdoam, sintam mesmo em Jesus. Imagina se eu falasse o nome. A carta já podia fazer a carta. Paulo diz assim, ó, eu rogo, já falei para vocês que a palavra rogo é paracalu. Chamou para perto, abraçou, olhou nos olhos e disse, eu rogo a Sintique e a Evódia, vocês duas, trabalhadoras do reino de Deus, salvas. Vocês não lembram como é que foi difícil o trabalho aqui? Eu peço para vocês que sintam
o mesmo, sintam concordantemente no Senhor. Sintam a mesma coisa. Para com isso. Nós estamos falando de uma carta, irmão, que tem aqui anos 70, 80, anos 80, mais ou menos, escreveu essa carta da nossa era. Nós temos aqui 2000 anos, quase 2000 anos. E nada mudou. Nada. Eu não estou falando da igreja A, da igreja B. Eu estou falando da mesma igreja. Nós não temos nada a ver com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C, se eles se matam. Nós não temos nada a ver. Nosso negócio é aqui. Nosso negócio é aqui. Nós temos que sentir o mesmo aqui. Nós temos que ter comunhão aqui. Nós temos que viver unidos fraternalmente aqui. Porque a bênção de Deus está aqui. Sofreu demais esse homem, com essas situações todas. Qualquer dia eu vou falar sobre uma parte da biografia do apóstolo Paulo, mas não vai ser hoje. Então eu vou tratar aqui, hoje, sobre as causas da desunião, baseado nesse versículo. E a primeira causa que eu ponho aqui é ambição pessoal. Ambição pessoal. E todas estas causas têm algo em comum. Em todas elas tem algo em comum que eu vou dizer também. Vou falar qual é, o que é que todas essas coisas têm em comum. Ambição pessoal. Pessoas que se importam mais com seus interesses do que com os interesses do reino de Deus. As obras do reino de Deus podem até avançar, mas são secundárias aos seus interesses pessoais e autopromoção. As pessoas querem chegar, vamos dizer assim, no topo. As pessoas não admitem que o outro tenha mais talentos. E o texto aqui foi muito claro. O texto que nós lemos foi muito claro sobre isso. A ambição pessoal, ele só olha para ele. Ele não importa se ele está subindo e está machucando A, está machucando B, está machucando C. Ele não está integrado com a visão do reino de Deus. A pessoa que tenha essa ambição pessoal, não se trata só de obreiro, que às vezes a gente pode imaginar, isso é só com obreiro que acontece. Não, irmão, não é. Tem pessoas que querem autopromoção. Tem pessoas que sobem no gilete e já acham que está mais alto do que os outros. Você já viu isso? Sobe no gilete para ver se fica mais alto que os outros. Mas tem gente que sobe no gilete e acha que está mais alto do que os outros. Não pode. Isso não pode. E o texto é claro quando diz: nada façais por partidarismo ou por ambição. Porque isso existe. Há muitas pessoas que não lograram sucesso, porque a concorrência aí fora,
nos grupos sociais, não estou falando grupos virtuais, sociais, é muito grande. Você faz parte de um grupo social e lá logo você encontra alguém que tem 3, 4 faculdades, alguém que tem mais dinheiro, alguém que tem uma condição própria, e aí a gente não consegue entrar nesse grupo. O que é que a gente faz? A gente vem para a igreja, porque a gente acha que na igreja só tem Zé Mané, só tem coitado. E não é verdade. Tem pessoas de sucesso, tem pessoas com 3, 4, 5 faculdades, pessoas que falam 2, 3 línguas, pessoas bem-sucedidas, mas que não levam isso em consideração. Porque aqui, a estrela, como os irmãos dizem nos congressos, a estrela é Jesus. Tudo aqui é para Jesus, tudo aqui é por Jesus. Então ninguém brilha mais do que Jesus. Mas então, pastor, por que isso acontece? Aí que está o problema. Aí que está o problema. Não converteu. Não se converteu. Não foi transformada. Não foi uma planta que o pai plantou. E Jesus diz, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Por que nós temos todas essas dificuldades com esse tipo de pessoas que têm ambições pessoais na igreja? Porque essas pessoas nunca se converteram. Pode até ter sido batizadas, pode até falar línguas, pode até ter consagração, mas nunca se converteram. No dia da escolha, Jesus vai dizer, você fica para a esquerda aqui, ó. Mas Senhor, eu não conheço vocês. Porque as suas ovelhas Jesus conhece. As minhas ovelhas eu conheço, elas ouvem a minha voz. Eu conheço elas pelo nome. Eu tiro elas para fora, elas vêm. Eu mando elas entrar no aplique, elas entram. Então quem tem essa coisa não converteu. E qual é a causa dos maiores problemas de todas as igrejas? Agora eu vou falar como se fosse por procuração. Eu não tenho procuração. Mas qual é o problema de todas as igrejas? Eu acho que eu tenho experiência suficiente para falar isso. É porque nas igrejas muitas pessoas não se converteram. E porque não se converteram, elas querem fazer do jeito que elas acham que tem que ser. Elas acham que na igreja é uma competição. Elas acham que na igreja tem que ter grupos. Elas acham que na igreja tem que ter... Não, na igreja não tem que ter grupo, não. Aqui tem que todo mundo redondinho, que nem bola. Passa para um lado, vai para o outro, passa para um lado, vai para o outro. Não que nem dado. Você joga o dado, dá 3, joga o dado, dá 5, joga o dado, dá 6. Não. Aqui não pode. Aqui você ouve um chachado das irmãs e dá glória. Aqui você ouve um rock da mocidade e dá glória. Aqui você ouve uma valsa das crianças e dá glória. Porque não tem partidarismo. Aqui a música geral é para adorar o Senhor. Só que não existe na igreja pessoas que não entenderam porque não converteram. Como é que você vai colocar na cabeça de uma pessoa que não converteu isso? Primeiro ela tem que converter. Tem que aceitar Jesus. É verdade que não vai precisar batizar mais, que já batizou. Para poder ter direito ao céu. Para não dar esse tipo de problema. Aqui, como é que eu vou me autopromover, irmão?
Eu passei uns 5 anos, eu vou falar de mim. Eu fico falando dos outros, o pessoal pensa que eu não tenho história. Vou falar de mim, pastor Zé. O pastor dizia assim, o meu pastor. Ei, rapaz, eu preciso levar você para a convenção. Falei, pastor, sem chance. Primeiro que a firma não me libera. Não dá, eu estou trabalhando de dia, de noite. Essa convenção aí é só para quem está aposentado. Eu tenho que ficar 3 dias fora. Como é que eu vou ficar 3 dias fora? Mas eu falei, eu não quero isso não. E eu tinha um amigo que morreu com a Covid agora. Reverendo Dionísio. Ele falava assim, deixa de ser bobo, rapaz. Deus te chamou. Eu falei, não, mas não é a hora. E quando é que você sabe que é a hora de Deus? Quem sabe que é a hora de Deus é o homem de Deus que você é submisso a ele. Esse é o homem de Deus. Falei, mas não vou não, rapaz, eu não vou mexer com isso não. Negócio de pastor, de ministro, isso dá muito trabalho. Eu não quero isso para mim não. Aí chegava na outra convenção, ele falava assim, vamos lá que eu vou te consagrar. Não quero, pastor. Fiquei uns 5 anos com isso. Que eu achava que não era. Que para mim ser salvo, para mim trabalhar para o reino de Deus, eu não precisava ser obreiro. Não tinha necessidade. Eu fui numa festa das irmãs, lá na Vila Liviero. E o pastor nessa época era brabo. Tony Anoni era brabo, irmão. O italiano, nervoso, pensa. O que tinha de brabo, tinha de coração grande. E eu fui nessa festa. Quando chegou lá, ele foi consagrar eu e um outro obreiro chamado Mário, que hoje é advogado famoso de São Paulo. E ele chamou o Mário, e o Mário era pregador, estudou em Pindamonhangaba e tudo. Tá, beleza, fiquei feliz. Aí, antes dele chamar eu, ele disse assim, irmão, esse camarada, não chamava nem nem pelo nome, não chamava nem que eu era diácono. Esse camarada aí, eu não vou muito com a cara dele, não. Como é que você vai consagrar alguém e vai dizer que você não vai com a cara dele? E eu estou achando que é outra pessoa, né? Eu já estava achando um absurdo. Quando ele disse assim, eu vou consagrar o Fábio. Ai, meu Deus. Mas não é porque eu quero, não. Ele falou várias vezes. É porque tem uma chamada. E eu tinha sido consagrado diácono fazia 3 meses. E fazia 3 meses, e nessa festa ele me chamou e consagrou a presbítero. Eu falei, Jesus, imagina se ele gostasse de mim. Eu já devia ser o presidente. Pois a minha consagração para presbítero foi desse jeito. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ficar desse jeito mesmo, presbítero, e já está bom demais. Resisti o que pude para ser consagrado evangelista. Porque se eu quisesse, 6 meses depois já era evangelista. E o povo dizia, você é bobo. Irmão, isso aqui não é uma ambição pessoal. Ministério, salvação, não vou falar nem ministério. Salvação não é ambição pessoal, é vocação de Deus. Você é salvo pela vocação de Deus. Ninguém se promove. Ninguém bate no peito e diz, não, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie. Então como é que pode? Isso é a causa de muitas desuniões, porque a maioria das pessoas não entende que aquele indivíduo, aquele irmão, aquela irmã, aquele obreiro, ele com a sua ambição pessoal, ele nem convertido é. Não passou pelo processo da conversão. Aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que é convertido. Isso eu não vou nem falar. Eu não vou nem comentar com vocês, não sei se eu já falei, o que eu suportei. Nossa. Eu tinha um irmão lá, que ele era evangelista. Ele falou várias vezes para mim assim, para mim, entre eu e ele. Nessa igreja não cabe nós dois, só cabe um. Ou é eu, ou é você. Vivia fazendo minha caveira com o pastor. Um dia o pastor falou para o vice-presidente assim, se depender de mim, aqui ele não faz nem oração. Só que assim, culto de ensino, culto de doutrina, culto de evangelismo, visita, viagens, estava junto. Eu estava junto. Fomos uma vez para Maceió, num trabalho missionário que hoje é um grande campo lá em Maceió. Hoje esse campo deve ter mais de 10 mil membros. Muito mais. E eu fui nessa viagem com ele para tirar um obreiro. O obreiro quis avançar para cima dele para bater no velho. Falei, que é isso, rapaz? Você está ficando louco, vai bater no homem? Vai bater no homem não, você não vai bater no homem. Você não vai, para você bater nele, você tem que passar por cima de nós aqui. E você viu quantos quilos tem aqui? Eu defendi aquele homem de cunhas e dentes. Mesmo ele falando assim, aqui você não ora, aqui você não prega, aqui você não... Mas eu vou ficar aqui. Eu sou salvo aqui. Não ficava chorando pelos cantos, não. Ia para a igreja, tinha todo motivo para não ir. O que é que eu vou fazer na igreja como obreiro se eu não vou orar, se eu não vou cantar, se eu não vou fazer oração final, se eu não vou tirar oferta? Mas nem precisava. Ninguém nunca precisou mandar nada. Porque o meu negócio não é ambição pessoal. Isso aqui não é promoção pessoal. Nunca. Preste atenção, irmão. Às vezes, alguns irmãos não entendem. Tem culto que eu prefiro ficar aqui, Ficar sentadinho aqui, assistindo o culto, vendo os irmãos pregar, às vezes sento perto de alguém. Eu diminuo em que isso? Em que eu diminuo isso? Eu deixei de ser o pastor da igreja? Porque eu sentei aqui? Não deixei. Não tenho problema com isso. Porque isso aqui não é profissão. Isso aqui é vocação. Salvação é vocação. Não tenho problema de sentar no banco, sentar atrás, sentar na frente. Não tenho problema nenhum com isso. Nunca tive esse problema. Porque isso não é ambição. Eu fui curado desse negócio lá atrás, quando eu converti em 21 de abril de 1973. E isso atrapalha a unidade da igreja. Mas as coisas não param aí. O apóstolo diz assim, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E a segunda causa de desunião
na igreja, as pessoas querem prestígio para si. O que significa isso? Pessoas que são fascinadas pela admiração e pelo respeito dos outros. Se ele receber uma crítica, ele murcha assim que nem o pavão. Você viu o pavão bonito, com as penas bonitas. Quando ele abre aquela coisa ali, nossa, só a gente que não vê. Mas o pavão, quando ele acha que está abafando, ele olha para os pés. Você já viu os pés do pavão, como é feio? O pavão olha para os pés, ele murcha na hora. Pessoas que são fascinadas pela admiração e pelo respeito dos outros. Buscam os primeiros lugares porque amam ficar conhecidos e serem honrados. São pessoas que vendem a sua própria imagem, quase como um narcisista. Quase como um narcisista. Ele se acha mais bonito, ele se acha mais perfeito, ele se acha melhor, mas se morrer e não enterrar no dia seguinte, ele está fedendo. Ninguém aguenta ficar perto. Se ele tiver um problema de mau hálito, ninguém chega perto dele. Se vencer o desodorante, misericórdia. Passar um dia sem tomar banho. São pessoas que vendem a sua própria imagem, tentando se exibir diante das pessoas. As obras feitas em secreto são aquelas que glorificam o Pai. Jesus mesmo disse, quando você for dar a sua esmola, você for dar a sua oferta, e tem gente que faz isso, leva isso no pé da letra. Você dá com a mão esquerda para a direita, não vê. Ou dá com a mão direita para a direita, não vê. Não é essa coisa da mão. Não é nada disso. É você não chamar atenção para aquilo que você está fazendo. Qualquer coisa que você faz para o reino de Deus, sem querer se autopromover, sem querer levar esse prestígio. Você viu fulano de tal? Aqui nessa igreja não, mas numa outra igreja que eu conheço, antigamente a gente lia os nomes dos dizimistas. E numa dessas igrejas, além do nome, tinha que falar o valor. E o irmão, tinha um irmão que ele dava um pouco mais do que os outros. E ele fazia questão de que as pessoas soubessem que ele dava mais do que os outros. Agora você me diz, no ensinamento de Jesus, o que é que Jesus disse em relação às pessoas que estavam depositando o seu dinheiro, a sua oferta, lá na caixa de oferta chamada gasofilácio? Todo mundo ia lá e tirava um pouco e colocava. Uns colocavam muito, outros colocavam mais ou menos. Chegou uma pobre viúva, já não bastava ser viúva, ainda era pobre. Porque nem toda viúva é pobre, né? Levou um starter, que significa que era mais ou menos 1 centavo. Jesus disse, essa mulher deu mais do que todo mundo, porque deu de coração, deu com prazer, deu com voluntariedade, deu com generosidade.
tudo que você for fazer para o reino de Deus, para a casa de Deus, faça com o coração, de preferência, no sigilo, porque é lá que Deus vai abençoar, vai multiplicar, vai recompensar. Não queira buscar prestígio para si, porque como ambição pessoal, isso é uma falta de conversão. Onde já se viu alguém querer receber esse louvor dos outros, fica todo cheio? Não converteu, irmão, esse aí não converteu. Ele está na mesma esquerda do que teve ambição pessoal. Jesus vai vir, vai colocar ele na esquerda, ele vai dizer: Jesus, eu dei mais do que fulano. Eu falei: não conheço, não te conheço. Não converteu. E quem não converteu tem problema de unidade, tem problema de união, tem problema de comunhão. E não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta nada. Porque ele está ali para isso. Quer prestígio. Quer que os outros vejam ele. Mas eu vou parar aqui. Semana que vem vamos continuar. Eu achei que ia terminar hoje, mas não vai dar para terminar. Os irmãos estão cansados já de ouvir esse assunto ou não? Porque eu vou continuar assim mesmo. Ou vocês estão unidos comigo e eu com vocês, ou nós não aprendeu nada. Você pode receber essa palavra? Deus abençoe abundantemente a sua vida. Amém, irmãos?